E aí, pessoal, vamos então aqui à videoaula da obra Uma História de Amor, também conhecida como Festa de Manuelzão, do Guimarães Rosa. É um clássico aqui do Guimarães Rosa, é uma novela, ou seja, maior que o conto, menor que o romance, narrada em terceira pessoa, sem divisão de capítulos, então só vai. Nós estamos num lugar chamado Samarra. É bom guardar isso, né? Samarra, que nem fazenda ainda é só um reposto. Então a Samarra ainda está em fase de crescimento, digamos assim, né? E ali na Samarra a gente fica sabendo que vai ter uma festa. E quem decidiu fazer essa festa? Reparem o título, Festa de Manuelzão. É esse personagem chamado Manuelzão, cujo nome é Manuel Jesus Rodrigues, mas mais conhecido como Manuelzão J. Ruiz. E cuidar, né? A festa é para quê? Para benzer uma capelinha, um templo que fica ali perto, coisa de 2 quilômetros, tá? E essa capela foi ideia de quem? Da mãe do Manuelzão, a dona Quirina, quando ela estava viva. A dona Quirina já está falecida, tá? E quando a mãe do Manuelzão estava viva, bem velhinha, ela ia até um lugarzinho ali, acabou gostando desse lugar, só que aí já estava mais velhinha, começou a adoecer, e quando ela estava sentindo a questão da morte, ela pediu o que para o filho? A mesa de campo como ponto ideado para se erigir uma capelinha. Ou seja, então, ela disse, ó, aqui é um lugar legal para colocar uma capelinha. E aí ela acabou morrendo, e o que fez o Manuelzão? Lá mesmo Manuel a enterrou. Ou seja, ao lado de onde a dona Quirina está enterrada, porque primeiro ela faleceu, foi enterrada, depois o Manuelzão vai erguer a capelinha ao lado, certo? Então, isso é importante. Ó, o principal da ideia da capelinha tinha sido de sua mãe, dona Quirina. Ele, Manuelzão, inventara a festa depois, meio que para, digamos assim, né, selar a questão toda, né, da capelinha ali, tá? E aí, quando a mãe morre, a capelinha foi construída, mas detalhe, a gente está vivendo ali tudo muito pobre, tudo muito simples. A capelinha não tem sino, só tem uma cruz, só uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E detalhe, é uma capelinha tão pequena que não dá para entrar 10 pessoas de tão apertada e pequena que é. Então falta a pia de batismo, mas enfim, né? A gente está entrando aqui agora nesse campo aqui das pessoas bem simples, bem humildes, certo? Um campo que o nosso Guimarães Rosa adorava, né? Mergulhar nesse campo, tá? Bom, mas agora a gente sabe, né? A capelinha existe, a mãe do Manuelzão está falecida, a gente sabe, né? E o Manuelzão não quis só construir uma capelinha, mas ele queria colocar uma festa para uma primeira missa ali na capelinha, exatamente para poder dizer que o lugar estava fundado, certo? E agora tem muita gente vindo para essa festa do Manuelzão, todo mundo trazendo alguma oferenda para o leilão, porque esse leilão é para arrecadar fundos, né, para a capelinha. Então tem gente trazendo ali ovos, flores, pedras, laço de fita, tudo quanto é tipo de coisa ali para o leilão. Então tá todo mundo, de certo modo, empenhado no leilão para angariar dinheiro para a capelinha. E o Manuelzão se sente o grande responsável por essa samarra. Ele não é dono do lugar, ele é um empregado de confiança. Então ele está sempre de chapelão, a cavalo, ordenando tudo, né? Mas ele está muito contente. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que ser uma pessoa de braços abertos a quem está vindo ali, tá? Então ele não está descuidando de nada. Então nós vamos ter qual é a ideia, né? Primeiro aquela questão da primeira missa, o sagrado, e depois a festa, a música, o profano, né? E é a primeira festa do Manuelzão, porque é um personagem que nunca parou, não descansava, tá sempre trabalhando. E detalhe, ele ainda tá com um machucado no pé, mas mesmo assim, no alto do cavalo ali tá sempre ativo, né? Ó, indo e vindo da capela, sol a sol, 20 vezes, 10 vezes, não importa, tá? Já tem muita gente chegando ali, gente de fora, pessoas que vêm para ajudar. Reparem, pobres lazarados, aleijados, até vultos ciganos, más mulheres, lindas moças.
Então não importa quem está vindo ali, né? O Manuelzão está de braços abertos a todos ali que puderem ajudar a participar dessa festa, porque principalmente aquela coisa, né, que a mãe pediu antes de morrer, aqui seria um lugar legal de colocar uma capelinha. A mãe morreu, o Manuelzão foi lá, exerceu o desejo dela, só que ele quer, digamos, né, fundar ali, e esse ato de fundar nada melhor que uma primeira missa e uma festa, tá? Bom, o Manuelzão está acolhendo todo mundo ali, todos estão sendo bem acolhidos, e o Manuelzão já chega dizendo, não sou nem eu que estou acolhendo, é a Nossa Senhora do Socorro que está recebendo eles, tá? Quem é que é o dono da samarra desse local, que não é bem ainda uma fazenda, é um reposto, mas que está crescendo, né? Quem é o dono da samarra? Manuelzão trabalhava para Federico Freire, o administrador. Então, detalhe, o Manuelzão, apesar de coordenar tudo ali, ele é só um empregado desse Federico Freire, não tem R, Federico Freire, tá? E esse Federico vinha basicamente só uma vez por ano ali. Então, o Manuelzão, mesmo pobre, está se sentindo ali como uma espécie de dono, tá? Tanto que respeitam muito o Manuelzão ali. Na samarra, aliás, Manuelzão conduzira o início de tudo. Havia 4 anos desde quando Federico Freire gostou do rincão e ali adquiriu seus 1000 alqueires de terra aselvajada. Bom, então antes era uma terra selvagem ali, né? Esse Federico Freire comprou e ele deixou o Manuelzão tomando conta. Por isso que o Manuelzão está ali, né? Enfim, é um homem de confiança desde o início da samarra. E o Manuelzão até pensa, né, um dia em ser rico e tudo mais, porque ele nasceu pobre. Só que aquela coisa toda, né? O Manuelzão já está perto dos 60 anos. Então ele vê que não vai ser bem assim também, né? Reparem, perto dos 60 anos, Manuelzão alcançar aquele patamar meio confortado. Espécie de começo, de metade, de terminar. Bonita essa frase, né? Bom, aí o Federico Freire, ele nomeou o Manuelzão para cuidar de tudo. E o Manuelzão é solteirão, tá? Mas aquela coisa, ele teve alguns casos, né? E ele se lembrou do filho dele, que é o Adelso. E esse Adelso foi um filho fruto de um caso rápido, assim, né? Um amor passageiro. Filho natural, nascido de um curto acaso. Não o vira ao todo mais de umas 3 vezes. Então reparem, né? O Manuelzão não vê o filho, viu o filho basicamente, né, umas 3 vezes, mas ele quer que o filho esteja presente na festa, tá? E essa mulher com quem o Manuelzão teve um caso que gerou o Adelso, essa mulher já morreu, e esse Adelso aqui é importante na cena, o filho do Manuelzão, porque ele tinha quase uns 30 anos e não se parece em nada com o Manuelzão, tá? E o Adelso é casado com uma mulher muito querida, muito legal, muito bonita, a Leonísia, e eles têm 7 filhos pequenos, tá? E o Manuelzão foi buscar o Adelso para a festa. Só que o Manuelzão acha o filho, né? Aquele filho ruim, mesquinho, maldoso, mas o Manuelzão adora a mulher do Adelso, tá? Que é a Leonísia, e adora os netos, né? Enfim. Mas a mulher do Adelso, a Leonísia, era boa, uma sinhade exata. Então aqui a gente tem essa relação, né, do Manuelzão gostar muito da Leonísia. E a Leonísia tem um irmão de 18 anos que é o Promitivo. E esse Promitivo tá sempre ali com o Manuelzão, mas é aquele personagem meio vagabundo, tá? E enquanto isso, né, a gente tá vendo a Samarra, ainda um reposto, né, mas nesse processo de virar fazenda, digamos assim. Bom, aqui nesse primeiro momento, agora começam a chegar alguns personagens importantes, tá? Quem surge ali é o velho Camilo. Camilo José dos Santos. E informou idade de 80 anos pra fora. E esse velho Camilo, ele chegou mendigando, pedindo qualquer coisa, tá? Então a gente está agora com a presença do velho Camilo ali. Quem é que também chega à festa aqui? Claro, né? O padre, ó. O padre a cavalo, veio o padre da Pirapora, o padre estrangeiro, Frei Petroaldo. E agora ali, quem tá ali tá muito feliz, né? Porque a gente tem a presença do padre. E sempre chegando mais gente. E mesmo que tenha ali muita gente desconhecida,
é aquela coisa toda, né? O pessoal vai se conhecendo, vai se aceitando, porque todos ali querem a mesma coisa, né? Vieram para a festa, vieram para ajudar, uma coisa até religiosa ali, né? Bom, a gente tem também um personagem chamado João Urugem, que é um homem solitário, ele vive no pé da serra, sempre fedendo a mijo de cavalo. Desde moço, quando o acusaram, esse João Urugem, né? Quando o acusaram de um furto, que depois se veio a expor que ele não executara, tinha ido viver sozinho no pé da serra. Então esse João Urugem ali, acusaram ele de um furto, de um roubo, e ele não fez. E aí ele ficou meio aquele personagem ermitão, assim, isolado do mundo, tá? Chegou o senhor do Vilamão. Esse detalhe aqui, né? O João Urugem, por exemplo, é um personagem que vive sozinho, isolado, fedendo a mijo de cavalo, né? E esse senhor do Vilamão aqui é o contrário, né? É um velhinho, bem velhinho, mas rico, quase cego, mas é uma pessoa de prestígio ali, importante, todo mundo vendo, pô, até o senhor do Vilamão veio pra festa do Manuelzão, né? Quem é que chega mais ali? O seu Vevério, mais os filhos, importante que eles são músicos, tá? Então vai ter festa, vai ter música. E o Manuelzão tá muito feliz, porque, pô, tá o senhor do Vilamão aí, o seu Vevério, os músicos chegando, muita gente, pessoal aí pro leilão, o padre já chegou. Então o que que pensa o Manuelzão? Pô, vai ser uma festa que vai ter muita repercussão. O que que pensa o Manuelzão? Ah, todo mundo no longe do redor iam ficar sabendo quem era ele, Manuelzão. Depois falariam com respeito. E é detalhe, né? Apesar de ser um narrador em terceira pessoa, muitas vezes nós vamos ter esse discurso indireto livre, né? Basicamente captar o pensamento do Manuelzão. E repare, né? Se tiver um falatório legal, quem é que vai ficar feliz? Quem deve ficar feliz lá no céu? A mãe do Manuelzão, ó. Sua mãe havia de estar gostando de muito aprovar. Era a festa dela. Bom, só que tem um detalhe, né? Sem a ordem do Manuelzão, é aquela coisa assim do entendimento, né? Começam a fazer uma procissão à noite. Pegam a imagem da santa, vão perto do padre, vão cantando. E isso não foi planejado. Então, essa coisa foi meio espontânea, assim, né? E essa procissão basicamente está agora marcando ali o início da festa. Manuelzão, que tudo definira e tudo determinara, não a tinha mandado ser. Ou seja, não foi ordem do Manuelzão começar uma procissão, mas o povo ali meio que se entendendo acabou fazendo. Algo meio natural, espontâneo feito pelo povo. Aí eles chegam até a capela, cada um vai colocando ali uma vela acesa, fica tudo muito bonito, se iluminando ali, né? E aí a gente fica sabendo que tem várias pessoas cantando versos, os contadores de histórias, contando as quadras ali. Cada cantiga era uma história. E quem tá ali, que é uma grande contadora de histórias aqui, é a Joana Xavier. Cuidem essa personagem, a Joana Xavier, né? Essa Joana Xavier ela é uma contadora de histórias, mas detalhe, ela conta muito bem. É aquela que vai contando, vai fazendo barulhos, vai mudando a cara, sabe dar ênfase, né? Cria mistério. E o que ela está contando? Ela recontava a história de um príncipe que tinha ido guerrear gente ruim. Só que ela conta, né, que esse príncipe começou a gostar de quem? Começou um príncipe, um homem, começou a gostar de um outro guerreiro, Dom Varão, que era uma moça vestida de homem. Só que o coração do príncipe não cerrava. Por quê, né? Porque dentro daquela ideia, né, de que o príncipe está apaixonado pelo Dom Varão, que é uma moça disfarçada de homem, né? O coração do príncipe não tá cerrando ali, porque o príncipe está tendo certeza de que era uma mulher. Tá? Aqui quase um embrião já, né, do que vai ser depois o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Só que aí é o seguinte, né, o príncipe conta para a mãe que está gostando do Dom Varão, mas acha que é uma mulher. E aí a rainha, né, a mãe, ensina o filho algumas táticas para fazer esse Dom Varão revelar qual era o sexo dele, né? E aí como é que terminava a história? O príncipe e a moça se casavam, nessas glórias tudo dava certo. Bom, então lembrar que a Joana Xavier é mestre na arte de contar a história, o pessoal fica ali, né, que nem louco,
rodeando ela, num tempo que a gente está vendo, não tem TV, não tem rádio ali nesses gerais, nesse mundo do interior, nesse mundo mais pobre. Então os contadores de histórias são importantíssimos aqui. Manavam as negaças de voz daquela mulher Joana Xavier, o urdume das histórias. As histórias na voz dela tinham amarugem e docice. A gente escutava, se esquecia de coisas que não sabia. Repare o poder que a Joana Xavier tem de fazer quando ela conta histórias, tá? Bom, enquanto isso, a gente vai ver que a Leonísia, que é a nora do Manuelzão, a mulher do Adelso, né? É muito querida, ela tá cuidando do machucado no pé do Manuelzão. E já é noite, e aí a Joana Xavier acaba contando uma outra história. E é detalhe, né? Se a gente for olhar aquela história que ela contou primeiro, tudo dava certo, tudo termina em final feliz. Só que agora, cuidado. Ela está contando uma história de um homem rico que deixou a melhor fazenda para um vaqueiro de confiança cuidar, certo? Só que assim, esse homem rico diz, né, tu tem que cuidar bem, tu é o meu vaqueiro de confiança, tem que cuidar bem da minha fazenda, mas principalmente da minha vaquinha, que se chama Cumbuquinha. Tudo bem, esse vaqueiro de confiança está cuidando da fazenda e da vaquinha, né, Cumbuquinha. Só que a mulher do vaqueiro, ela é chamada de destemida. Estava grávida e queria comer a carne da Cumbuquinha, estava com desejo de grávida. E o que fez o vaqueiro de confiança? O vaqueiro pobre matou a Cumbuquinha. Só que aí a mãe do homem rico ficou sabendo. E aí, enfim, né, começam a mentir para eles que a vaca tinha rolado num barranco, que tinha morrido. Só que aí a destemida, quando ficou sabendo disso, foi lá e matou a mãe do homem rico, envenenou ela antes de falar para o homem rico. O homem rico chorou um pouco, sem sofismar, daí pois mandou-se fazer o enterro mais bonito da mãe desse fazendeiro rico, né, que a destemida matou. E aí entendam, né, a mãe do fazendeiro rico tá ali, mesmo morta, né, tá toda arrumada pro enterro. Só que aí a destemida foi lá, roubou todos os enfeites da morta e tocou fogo na casa onde estava o velório. E reparem, a história se acabava aí, de repentemente, com o mal não tendo castigo. A destemida, a mulher, né, do vaqueiro de confiança, graduada de rica. Então, se a gente for ver essa história, quem é que vence? O mal, essa mulher destemida aí. E todo mundo que está ouvindo a história fica esperando uma segunda parte, né? Porque todo mundo quer saber o que vai acontecer com a destemida. E aí a Joana Xavier disse, não, é assim que eu sei, é assim que termina. Mas todo mundo fica naquela, assim, mas só um pouquinho, né? Como assim o mal é premiado? Porque a maioria das histórias, né, dentro daquela ideia de terminar com um final feliz, e aqui ela conta uma que não tem final feliz. E o Manuelzão aceitava de escutar as histórias, não desgostava. A mãe de Manuelzão também apreciava as histórias. Só pelo desejo dela, da mãe, foi que o Manuelzão se deixou a Joana Xavier ouvir de tempos em tempos contar histórias. Joana Xavier não era querida nas casas. Então reparem, né, a Joana Xavier, ela vive de esmolas também, roubava coisas ali, nunca se casou, então ela não era querida nas casas, mas como a mãe do Manuelzão gostava de ouvir histórias e gostava da Joana Xavier, o Manuelzão libera, né, a vinda também da Joana Xavier ali. Bom, e a gente tem aquela questão toda, né, do Manuelzão sempre se queixando do filho Adelso. Carecia de um filho prosseguinte, mas um filho de verdade, né? Tinha um filho e não tinha. Por quê? Porque o filho tá lá, meio lá junto com a Leonise, enquanto tá todo mundo trabalhando, se revirando ali, né? O filho basicamente só quer descansar, quer só os carinhos da mulher, e isso deixa o Manuelzão muito mal, tá? Só que o Manuelzão, ao mesmo tempo, ele olha todo o povo empenhado, ele fica feliz, porque o que ele pensou antes, né? Pô, uma festa assim, se eu fizesse sozinho ia dar um trabalhão, mas agora tá todo mundo empenhado, todo mundo ajudando. Claro que o filho dele tem esse asterisco aí, né? Leonísia, a nora, a mulher do Adelso, era linda sempre, era bondade formosa. O Adelso merecia uma mulher assim?
Então, repare a indignação aqui, né? Mesmo que, lembrando, né, que o conto seja narrado em terceira pessoa, o narrador começa a filtrar muito mais o pensamento do Manuelzão, aquela questão do discurso indireto livre. Bom, então aí o que pensa o Manuelzão, né? Ele acha que, como o Manuelzão vai ter que sair dali, basicamente depois da festa, né, para tocar uma boiada, ele pensa que daqui a pouco o melhor seria o filho dele tocar essa boiada, ficar uns 2 meses sem a Dionísia, ver o que é a vida de verdade, né? Mas depois o Manuelzão pensa, não, deixa que eu toco essa boiada, né? Falou que ele mesmo ia. Só que assim o Manuelzão, ele tá com problemas de saúde, tá com o pé machucado, tá até suspeitando que ia morrer. Amanhã é que ia ser mesmo a festa, a missa, o todo do povo, o dia inteirinho, tá? E depois, né, o Manuelzão sabe, né, depois da festa, o povo vai embora e a gente vê o que vai acontecer, tá? Bom, aqui o Manuelzão lembra de um personagem chamado Acisilino, que mesmo depois de casar, esse Acisilino não quis tirar folga, ele foi tocar boiada. E aí algo meio similar aqui com o Manuelzão, né? O Manuelzão, mesmo que ele não tenha casado, mas o Manuelzão está sempre trabalhando, é um homem de confiança do dono da Samarra, o Federico Freire. Manuelzão não tinha se casado, pegaram o agrado de mulheres acontecidas, ou seja, esses curtos casos que ele tem, né? E Manuelzão cumpria bem tudo para servir Federico Freire, leal, de confiança, supria a Samarra. Tudo que a Samarra, o local ali precisa, o Manuelzão faz. Bom, só que lembrando, né, o Manuelzão tem uma missão pós-festa, que é tocar uma boiada, para lá de um mês de viagem, tocar mais de 900 cabeças de gado, tá? Bom, é noite, o pessoal vai se deitar, e a gente fica sabendo que o velho Camilo, ele morou com a Joana Xavier numa mesma cova, digamos assim, né? E tanto a Joana Xavier, que a gente sabe que é uma boa contadora de histórias, e o velho Camilo também é um exímio contador de histórias, tá? Reparem, velho Camilo, se sabe, tinha morado mais de uns 6 meses na Cafua, meio que numa cova, né, com a Joana Xavier. Nem não eram casados. Então reparem aqui, né? Aquela questão mais de um julgamento do povo, né? Enfim, não é casado, não é para estar junto. Então reparem, Camilo e Joana Xavier tinham de se apartar, se separar para a decência. Mas o velho Camilo e a Joana afirmavam que no entrecer não tinham as malícias. Então eles diziam, né? Não, a gente está junto aqui na Cafua, né? Na covinha juntos, tudo mais, mas a gente não tem nada. A gente não tá um com o outro, né? Não tem nada a ver com amor aqui. Eles acabaram se separando e aí que veio o velho Camilo morar ali na Samarra, né? Bom, e pedindo esmola, aquela coisa toda. O velho Camilo tem pra lá de 80 anos. Enquanto isso, Manuelzão, ele até pensa que poderia se casar, mas se ele fosse se casar, teria que ser uma mulher igual a Leonísia, a nora dele, tá? Bom, vai amanhecendo, dia lindo, começam a ir até a capelinha, né? Enfim, para ter a missa. Lá dentro o pessoal tá ajoelhado, o povo se apertando, mas é um momento importante, né? Que é a missa. Mesmo aqueles com os revólveres na cintura, armas, facas, ou seja, mesmo que o pessoal esteja ali alguns armados, né? Hoje é dia de missa, depois a festa, né? E aí tem o Joãozinho da venda, ele tá preparando o leilão ali, arrumando as coisas, as bebidas, comidas, cigarros, frutas, espelhinhos, ou seja, vai ter um leilão bem sortido, bem variado ali. E lembrando, com o lucro do leilão, o lucro havia de dar para se comprar um sino para essa pequena capela, né, que a gente viu, né, que só tem uma cruz, uma imagem ali, não tem muita coisa. E qual é a ideia na cabeça aqui do Manuelzão, né? Feita a primeira missa, o lugar está fundado. E aí a Samarra vai deixar de ser só um reposto ali e vai virar uma fazenda, né? Bom, termina a missa
E agora começa basicamente a questão da festa, começa o leilão, muita gente gastando dinheiro ali, tem música, tem sanfona, tem violeiros. O preceito dele, Manuelzão, era estar perto das personagens. Por quê? Porque ele quer ser aquele gentleman, aquele boas-vindas ali a todo mundo, o grande anfitrião, Manuelzão. Por isso que ele tá perto de todo mundo, vendo para que não dê nenhum tumulto, e não vai dar tudo certinho, tudo perfeito ali, né? E o Manuelzão pensando também em quem? Na mãe, porque tudo isso está ocorrendo porque a mãe, antes de morrer, queria, né, enfim, que tivesse uma capelinha, até indicou o lugar. Então, o que pensa o Manuelzão? Pô, minha mãe tá muito feliz lá no céu. E aí o Manuelzão já tá pensando em levar o Prometivo nessa boiada que vai partir daqui a uns 3 dias ali, né? Mas enfim, o que pensa o Manuelzão? Quem deveria mesmo se oferecer para levar essa boiada era o meu filho, o Adelso. Pô, eu já tô aqui na casa dos 60 anos quase, penso o Manuelzão, com o pé machucado, cansado, trabalhei a vida toda. Pô, bem que o meu filho poderia se oferecer. Bom, e aí vem a hora do almoço. Quem é que chega ali? E é um momento legal, né? É o João Orminiano e o Queixo de Boi. Esses dois aí são vaqueiros do Federico Freire em outra fazenda. E eles vêm ali para trazer recados. Eles trazem uma carta de quem? Uma carta do Federico Freire. Reparem que é uma carta que vai ser muito legal. Tanto é que diz, ó, mas uma carta de 70 vezes se ler. E o que dizia nessa carta, né? Que o Federico Freire, infelizmente, não ia poder vir para a missa, não ia poder vir para a festa, né? Só que ele pedia desculpa. E aí tem um personagem ali, né? Que começa a ler a carta, tá? E a gente vê variados, assim, né? Rasgados elogios exatamente ao Manuelzão. Imagina, né? O dono da Samarra elogiando seu funcionário de confiança, pedindo desculpa que não pôde vir e tudo mais, né? Mas agradecendo o Manuelzão, ó. Tudo se agradecia era a ele mesmo, só a ele, Manuelzão. O valor dele, Manuelzão. A Samarra, lugar de bases. Assinava Federico Freire. Vocês imaginem então a felicidade do Manuelzão, porque tá dando tudo certo, né? Bom, aí claro, né? O tempo vai passando, tudo mais, depois a festa já começa a murchar um pouquinho, a gente tem o padre indo embora, mas claro que fica muita gente para a festa, né? Esta festa Jesus Cristo no Alto Louvado não tinha produzido nenhuma discussão, nenhum começo de briga. Olha que cena legal, né? Tudo dando certo aqui na festa do Manuelzão, basicamente aqui, que ele faz em memória da mãe. E o Manuelzão tá passando, como falei, né? Ele tá sempre passando, vigiando todo mundo, olhando. E ele pergunta se todo mundo ali comeu bem e o que ele acaba ouvindo. Ah, este Manuelzão é muito influente. Ele gosta de dança e festa. Reparem, ele gosta de dança e festa. O Manuelzão quase responde, mas ele ficou quieto, porque o Manuelzão ele gosta mesmo é de trabalho, certo? Tanto que ele tem a confiança desse Federico Freire, tá? Então, gosta de dança e de festa, não se encaixa bem no Manuelzão, né? Ele está fazendo isso para fundar basicamente a capela. Bom, e aí a Leonísia de novo vai lá falar, né? Enfim, com o Manuelzão, com o sogro, pergunta se ele está bem, se ele ainda está com dor. Pai, ela é nora, mas chama ele de pai, né? Pai, o que o senhor está sentindo? Ah, não está bem? Não estou gostando dessa sua cor, isto é cansaços da festa. Repare a preocupação da Nora para com o Manuelzão. Por isso que o Manuelzão basicamente ama a Nora ali, né? Se ele pensasse em se casar, tinha que ser uma mulher igual a Nora, tá? Quase essa questão assim, né, de ter esse pensamento pela própria Nora. Bom, e de repente uma cena importante. O Adelso, que estava servindo o pessoal ali, né, as bebidas e tudo mais, toma vergonha na cara e o que ele diz pro pai? Ô pai, o senhor não supre bem do pé. Seja melhor eu, Adelso, ir levar esse trem de boiada a mais de 900 cabeças de gado nos conformes. O senhor toma um repouso. Pessoal, isso é basicamente para encerrar com chave de ouro tudo. Por quê, né? Porque
O Manuelzão tá muito feliz agora, tá? Porque não é nem pela questão do Adelso ir, porque é o Manuelzão que quer ir, mas pelo gesto do Adelso. O filho, basicamente, agora dizendo, pai, deixa que eu vou no teu lugar. E aí o pai, o Manuelzão, toma aquela carga de energia, de vitalidade, de felicidade, e ele diz assim, ó, ah não, meu filho, eu decidi que eu vou, careço mesmo de eu ir. Só que lembrando, né, esse gesto do filho se oferecer deixou o pai muito feliz, tá? E aí mais feliz também, por quê? Porque o leilão deu tudo certo, o Manuelzão já tá com dinheiro no bolso para comprar o sino para a capela, né? E esse dinheiro veio do leilão. Dono por detrás era Federico Freire. A ver ele, Manuelzão, era só menos. Então sempre dá aquela ideia, né, de que tem um dono ali, que é o Federico Freire, mas tem um funcionário que é exemplar, que é o Manuelzão, né, que está ali desde a fundação, que faz tudo. E reparem, né, o Manuelzão não tem basicamente nada na vida. Trabalha, trabalha, trabalha e não tem quase nada. Ó. O que o Manuelzão possuía? Umas 10 e 10 vacas, uns animais de montar, uns arreios. Possuía basicamente nada. Assentasse de sair dali da samarra, com o seu, com o que tinha, e descia as serras da miséria. Bom, então lembrar, né, que o Manuelzão, ele é um empregado de confiança do Federico Freire. E agora a gente já viu a Joana Xavier contando histórias. Agora a gente vai ver, para fechar, o velho Camilo contando histórias. E detalhe, o velho Camilo é um excelente contador de histórias, tá? Tanto que pedem para ele, circulam o velho Camilo e pedem para ele contar uma história. E aí o velho Camilo, velho porque tem, como ele diz, mais de 80 anos, né? O velho Camilo começa a contar uma história conhecida ali, encantada, que é do boi bonito. Então como é que funciona essa história? Havia um fazendeiro, esse fazendeiro tinha um cavalo que só ele, fazendeiro, sabia montar. Só que esse fazendeiro morreu. E aí o que aconteceu? O filho herdeiro ficou sendo o dono do cavalo. Só que ninguém consegue montar no cavalo. E aí todo mundo tá ali se juntando, querendo ouvir a história do seu velho Camilo, né? E aí começa assim, ô gente, agora me venham para perto e queiram todo mundo a escutar. Então está formando aquela roda para escutar um contador de histórias. Bom, e aí o velho Camilo já se transforma, né? Porque agora não é mais o velho Camilo que pede esmola ali, ele é o velho Camilo contador de histórias. E ele começa, né? Ele fez basicamente um pequeno resumo ali, a galera se agrupou e ele diz assim, pessoal, então lembrando, tá? Tinha um fazendeiro que tinha um cavalo que só ele sabia montar nesse cavalo, só que esse fazendeiro morreu. E aí ficou o filho herdeiro. O cavalo ficou gordo, o cavalo do finado homem, que era encantado. Então já tem essa coisa toda misticismo, né? Essa coisa mais mágica aqui nas histórias. E quando ele fala que o cavalo ficou encantado e tudo mais, muita gente já se liga qual é a história que o velho Camilo vai contar. E aí eles começam, eu já sei, é o romanço do boi bonito, é a 10ª do boi e do cavalo. E todo mundo começa a vir, venham gente para rodear, para escutar. Então o seu Camilo tá rodeado ali, tá com uma plateia grande e ele vai contar uma história que muita gente já conhece, mas de novo, quem sabe contar, conta 10 vezes, 1000 e ninguém vai enjoar. Então o nome dessa história que ele vai contar é o Romanço do Boi Bonito, a 10ª do Boi e do Cavalo. Porque até então aqui só tem um cavalo encantado, mas vai aparecer também o boi encantado. Bom, então o velho Camilo introduz a história, cria um suspense ali, vai juntando gente, né? Enfim, né? E o velho Camilo continua. Bom, o velho homem fazendeiro rico morreu, ficou o herdeiro filho. Mas esse velho homem, né, que morreu, só ele conseguia montar no cavalo. E quando ele morreu, o cavalo ficou ali, né? Enfim, gordo e tudo mais. Muito bem. Bom, só que também havia ali o boi bonito. Esse boi ficava longe e nenhum vaqueiro conseguia trazer para o curral. E ele era um boi muito bonito, um boi branco ali, tá? Tentam até atrair esse boi bonito, mas esse boi parte e vaza. E é um boi que criou fama. Ser tão longe se falava nesse boi que se prazia. Ou seja, em tudo quanto é lugar ali do sertão se falava nesse boi que ninguém conseguia trazer para o curral. Até que vem um vaqueiro de fora, tá? Vem pedir serviço e ele não revela o nome dele.
Ele diz assim, ó, enquanto eu não tiver nome, me chamem só de Menino. E aí, detalhe, esse vaqueiro chamado Menino consegue primeiro montar naquele cavalo que ninguém montava, tá? Só que aí o fazendeiro, né, enfim, o dono agora, o filho, né, o herdeiro, começa a dizer o seguinte, ó, fala para todos os vaqueiros, quem trouxer o boi para cá vai ganhar a mão da minha filha. Por mais de 1000 vaqueiros se juntaram ali na Baixa Vertente ter vença de tanta gente. O galardão que falei, diz o filho do fazendeiro, né, é em honras e dinheiros. A quem der conta de derribar e passar por riba, me trouxer esse boi no curral, e por casar tenho minha filha. Tudo falado, rimado e tudo mais, né? Então a gente tem aqui mais de 1000 vaqueiros que estão empenhados a partir de agora em trazer este boi, né? Este boi também encantado para o curral. Só que a gente tem a chegada, né? A gente viu a chegada daquele vaqueiro que se apresentou como menino, que conseguiu montar no cavalo que ninguém montava, tá? E todo mundo agora vai atrás desse boi encantado, certo? Só que é o seguinte, né? O pessoal começa a ver o boi encantado, aquele que ninguém consegue trazer pro curral, voar, só para ter uma ideia, né? E aí, claro, o que vai acontecer? O menino, aquele vaqueiro que chegou, e o cavalo, que ninguém conseguia domar, vão atrás. O cavalo juntou as 4 voado, assim pularam o valo. O que surdo disse o boi, homem longe de mim, homem. Então reparem, né? O menino, esse vaqueiro que diz para chamarem de menino por enquanto, né? E o cavalo encantado que ele conseguiu domar, conseguiu montar, foram atrás do boi encantado. E acabam chegando na casa do boi encantado. E aí, agora o boi encantado não tem como fugir. E aí o menino vaqueiro, esse aí, vai para cima do boi e o boi se deita no chão. Levanta-te, boi bonito. Algum dia você já viu, ó meu mano, um vaqueiro como eu? Então esse vaqueiro que pediu para ser chamado de menino, conseguiu então laçar ali, né, digamos assim, o boi bonito. E o que vai dizer o boi? Te esperei um tempo inteiro, ó meu mão, por guardado e destimado. Os chifres, que são os meus, ó meu mão, nunca foram batizados. E qual é o detalhe, né? O velho Camilo está contando essa história. Ó. Reparem, vocês têm que cuidar dessa história agora, né? O velho Camilo cantava o recitado do vaqueiro menino com um boi bonito. Então, lembrando, né? Surgiu ali nessa fazenda um vaqueiro que diz que me chamem por enquanto só de menino, consegue montar no cavalo que ninguém montava e consegue ainda, né, amarrar o boi bonito, tá? Bom, tá terminando a história, tem muita gente chorando ali e tudo mais, né? Enfim, porque ela é muito bem contada em forma de versos. Joana Xavier de certo chorava. Essa história ela não sabia, nunca tinha escutado. Essa história ela não contava. Bom, e aí o senhor do Vilamão, que é rico ali, velhinho, batendo palmas. E como é que tá o Manuelzão? Bom, explodindo de felicidade, tá tudo saindo perfeitamente ali, né? Tanto que ele diz, né? A boiada fosse sair. Ele abraçava o Adelso e Leonísia, né? Só que aí vem o velho Camilo e encerra a história, tá? O que aconteceu, né? O vaqueiro, o menino aquele, laçou o boi bonito, amarrou e deixou lá. Só como o vaqueiro não conhecia o caminho de volta, o cavalo, aquele que ninguém domava, conhecia. Então o vaqueiro menino montou no cavalo, deixou o cavalo guiar até a fazenda, o boi ficou lá, amarrado, né? E aí o vaqueiro menino esse chega à fazenda, acaba dizendo ali, né, ó, eu amarrei o boi encantado, tá? Eu que ganho o prêmio, tá lá amarrado, né? Só que todos os vaqueiros ali começam a duvidar. Não, mas só um pouquinho, a gente tem que ver isso aí, como assim, né? Enfim, só que o fazendeiro diz, ó, eu confio, se ele falou que tá laçado, então vamos dar uma festa. Foi ordem de se acender festa com tocada de viola e dança, até o dia clareou. Fizeram noite dançando. E aí no outro dia, para fechar, digamos, a narrativa, né, o vaqueiro menino esse aí mostrou onde estava o boi e tá quase terminando a história, tá todo mundo ali elogiando o velho Camilo pela história, elogiando, né, o Manuelzão pela festa. E aí o velho Camilo termina a história. Vão até o boi,
que estava amarrado, e aí esse vaqueiro menino ele vai revelar o verdadeiro nome e o que ele quer receber da aposta, né? Ó, então ele vai dizer, meu nome não é menino, né? Meu nome, ei, seu Navino, não quero dote em dinheiro, peço que o boi seja soltado e se me dê este cavalo. Então que o boi seja solto e que esse cavalo, né, enfim, que ninguém consiga montar, que seja dele. O fazendeiro aceita, termina a história do seu Camilo, né? Bem final. Cantem este boi e o vaqueiro com belo palavreado. Bom, então lembrando, né, que a Joana Xavier e o velho Camilo são contadores de histórias. Lembrar que aparece história com E, ainda quando se usava, né, naquela ideia de algo bem inventado, enfim, imaginário, né, não é alguma coisa histórica, por exemplo. Então é história com E, certo? E a gente teve no primeiro momento a Joana Xavier contando a história, uma com final feliz, uma com final triste, seduzindo na contação de histórias, e aqui a gente tem, né, o nosso velho Camilo também contando uma história. Então, contar histórias ali faz parte também da festa, porque todo mundo gosta, é um divertimento, é um entretenimento ali. Então a gente sabe que teve missa, teve procissão, teve comida, teve bebida, teve leilão, teve música, viola, sanfona, teve contação de histórias. Tudo muito bonito, tudo muito legal acontecendo nessa festa de Manuelzão aqui, essa história de amor, né, que a gente pode até entender essa história de amor do Manuelzão pela mãe, que fez de tudo ali para ter essa festa, né, enfim. Bom, e lembrando, né, que as histórias que a Joana Xavier e o velho Camilo contam fascinam, mas basicamente quebram um pouco, muitas vezes, a questão religiosa, são mais místicas, são mais sobrenaturais, acabam transgredindo algumas coisas, né? Mas o Manuelzão tá feliz da vida, deu tudo certo, ou seja, a festa não é para se consumir, mas para depois se lembrar, com boiada jejuada forte de hoje se contando 3 dias. A boiada vai sair, somos que vamos. Ou seja, né, aquela ideia do Manuelzão, daqui a 3 dias a boiada vai sair, vai ser tocada por mim, Manuelzão, porque o Manuelzão está no ápice da felicidade. Tudo deu certo, pessoal, não teve confusão, não teve briga, tudo foi muito simples, mas tudo muito legal aqui nessa história de amor que ele tem pela mãe dele, né, e nessa festa de Manuelzão que deu tudo certo. Bom, antes daqui eu só quero falar de alguns temas que vão perpassar a obra, tá? A questão da velhice, Manuelzão pensando, seu Camilo pensando, né? Personagens velhos, o pobre senhor, o próprio senhor do Vilamão também, tá? A pobreza, a maioria pobre, a gente tem até o senhor do Vilamão, o Federico Freire, algumas pessoas com posses, mas o pessoal ali é muito simples, muito pobre, tá? A questão do trabalho, ou seja, vamos trabalhar, a questão da religião, ou seja, uma missa, uma capelinha, uma missa para o lugar ficar fundado, basicamente, as crendices ali. E aí o que marca bem essa ideia do Guimarães Rosa ser regional e universal. E detalhe, mesmo cansado, 60 anos basicamente, o Manuelzão está feliz para comandar essa boiada aí no sertão dos Gerais, né? E aqui a gente tem também, né, a chamada linguagem inventiva, o uso de arcaísmos, de regionalismos, de coloquialismos, neologismos, aliterações, assonâncias, onomatopeias, provérbios, desvios sintáticos, uma linguagem extremamente inventiva. E lembrando, né, pessoal, só para encerrar aqui, vocês têm que dar o like, comentar e se inscrever no canal, tá? Se inscrever no canal. Esse aqui foi um vídeo que a galera estava pedindo e eu fiz para vocês aqui, tá? Só lembrando então, a mãe do Manuelzão, antes de morrer, ela visitava muito um lugarzinho e, bem velhinha, doente, ela apontou: aqui seria o lugar ideal para erguer uma capelinha. Ela faleceu, o Manuelzão enterrou ela do lado, montou a capelinha e planejou, dentro dessa história de amor, a partir de agora, né, fazer uma missa, trazer um padre, uma capelinha
muito pequena, cabem umas 10 pessoas apertada, com uma cruz, não tinha nem sino ainda, mas também depois fazer uma festa com um leilão, angariar fundos, enfim, para fundar o lugar, trazer padre, o pessoal de fora, de todas as ordens, lembrem, né, doentes, lazarentos, não importa, todo mundo chegando ali, vão comer, vão dançar, vão festejar, vão ouvir histórias, tudo dá certo, e mesmo o Manuelzão, quase 60 anos ali, né, ter que tocar uma boiada, porque ele é um homem de confiança do Federico Freire, ele vê até o filho modificando o pensamento um pouco, né, porque antes o filho, ele pensava, pô, eu precisava de um outro filho e tudo mais, e a gente vê que no finalzinho o filho diz, pai, deixa que eu vou, e aí o pai tá muito feliz, não, não precisa, mas o gesto do filho deixa ele muito feliz com isso aí, certo? Pessoal, se inscreve no canal aí, se puder passar pro colega e tudo mais, né, mesmo que não acompanhe o canal, mesmo que, enfim, não estude mais agora e tudo mais, peça pro colega aí, pro amigo, passa ele, só diz assim, ó, se inscreve no canal, tá? Um grande abraço a todos aí, pessoal, e bom estudo.